A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, igrejas plantadas nessa terra. Quem vos sauda nessa tarde de domingo é o servo do Senhor mais uma vez, seu irmão em Cristo, já desejando a vocês saúde para vencer, força para alcançar a bênção, porque o reino do Senhor é tomado pela força. E aqueles que se esforçam entram no reino do Senhor. O Senhor disse que principalmente nós devemos de obedecer a sua palavra. Está nas Escrituras, é melhor obedecer do que sacrificar. Povo de Deus, nessa tarde de domingo, já findando quase mais uma tarde, já findando mais um mês, porque já passemos já do dia 20 já de julho, e Jesus, ele conta conosco. Jesus, ele almeja que nós esteja presente nas orações, que nós esteja presente na união, firmes na sua palavra. Ouvintes do canal Erasmo Oliveira, ouvintes do canal Erasmo Moreira, ouvintes do canal Eloí está voltando, ouvintes do canal Zeloso da Doutrina, lá do irmão Edilson, povo de Deus, povo abençoado, Jesus Cristo conta com a nossa fé. Jesus Cristo conta conosco no partir do pão. Jesus Cristo conta conosco firmes na sua presença. Povo de Deus, hoje Deus tem uma palavra para nós. Hoje o Senhor tem, glória a Deus, algo a nos revelar na sua palavra. E que Deus possa consolar teu coração, meu irmão, minha irmã, você pastor, você missionário, você evangelista, você presbítero. Glória a Deus, você que faz a obra do Senhor nesse imenso Brasil e nos exteriores, aonde você estiver, pregando o Evangelho, que essa mensagem possa preencher o teu coração e você possa entender o motivo da tua fé, o motivo da nossa fé e o motivo da nossa salvação. E que nós seja apto a toda boa obra em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ouvintes do canal Erasmo Oliveira e PDA, que Deus vos abençoe. Que a graça do Pai, do Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesta tarde de domingo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a santidade de Timóteo. Vamos ver como Timóteo era santo e fiel a Deus. E vamos ver por que Paulo, o apóstolo Paulo, chamou a atenção de Timóteo. Porque assim há muitos hoje na igreja. Há muitos, glória a Deus, que são santos demais. Porque não existe santo de menos. São orgulhosos aos seus próprios olhos, mas não têm feito aquilo que Jesus tem mandado. E nem aquilo que os pregadores têm ordenado pelo Espírito Santo que nós venha fazer. Povo de Deus, povo abençoado, bem abaixo do canal, os últimos vídeos lá embaixo, que na verdade são os primeiros, glória a Deus, mas eles ficam por último, bem lá embaixo. Então aqui está os testemunhos, né? Esse aqui do riacho aqui, né? Os livramentos que Deus me deu, o testemunho de arrebatamento, né? Glória a Deus, espero que você, ouvinte do canal Erasmo Oliveira, do canal Erasmo Moreira, espero que você
ouça, né, atentamente. Há muitos versículos, há muita revelação de Deus e vai servir para aumentar a tua fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aí estão os vídeos que eu tive lá na sede mundial. Glória a Deus, lá no Templo da Glória de Deus. Está aí, né? Ali a entrada do Templo da Glória de Deus. E muitas bênçãos foi recebida lá naquele grande dia, né? Um dia que já passou, dia 16 de março, né? Mas são lembranças das bênçãos e dos milagres de Deus e por estar ali louvando o nome do Senhor Jesus. Mas vamos à palavra de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo. Já deixo um convite para vocês, pastores, ministros da palavra de Deus. Se você se agradar dessa mensagem, glória a Deus, convide a tua família, teus familiares. Transmita essa mensagem para todos que têm seguido a mesma fé em obediência e santidade. Glória a Deus. Se você sentir de compartilhar, glória a Deus, pode ser ouvido em outros canais. Esta palavra que o Senhor me revelou nesta tarde e vai servir de muito valia para a salvação. Disse Paulo que tudo que ele tinha ouvido acerca do Senhor Jesus, dos apóstolos, serviu de aio para a sua vida. Aio fala de mestre. Então serviu tudo que ele aprendeu de aio na sua vida. Ele guardou em seu coração. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus agora, povo do Senhor Jesus, povo consagrado de Deus, assembleianos, batista, metodista, quadrangulares, renovadas, Igreja dos Mórmons, Testemunho de Jeová. Você que tem uma crença no Senhor Jesus, você que segue ao Senhor de longe, você que segue ao Senhor de perto, e você que adora o Senhor em espírito e em verdade, que o Senhor venha falar conosco nesta hora. Glória a Deus sobre, glória a Deus, a caminhada de Timóteo no Evangelho. E o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, é o que o Senhor vai nos revelar agora, pela sua palavra, em Cristo Jesus. Primeiro, glória a Deus, Timóteo, capítulo 4, verso 16. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 16. Verso 16. Dá mais uma lida aí, povo de Deus, nesse versículo, para que o Senhor venha colocar o discernimento em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia.
Amado povo de Deus, povo consagrado, povo eleito da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que quando Paulo escreve essas cartas a Timóteo, ali, o que ele está falando com Timóteo? Timóteo era como Isaías, ele ficava reparando na vida daquele que chegava na igreja, mesmo ele sendo um jovem, né? Ele estava fermentando a obra. E ele estava em pecado diante do Senhor. Mas como é que pode? O jovem já estava em pecado, sim, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vai pedir conta dos dons, dos talentos que Ele nos deu. Então veja ali, Timóteo, ele reparava na vida dos outros. Ó, aquela irmã ali, ó a saia daquela irmã. Meu Deus, ó a blusa daquela irmã. Olha o cabelo dela. Ah, eu não dou a paz do Senhor para aquela irmã. Ó o cabelo daquele irmão. Ó a veste daquele obreiro. Ó aquela obreira. E ele reparava. E ele estava em pecado diante do Senhor Jesus. Estava em pecado diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Paulo disse pela revelação da palavra? Olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida da tua vida. Cuida da doutrina. Porque se Paulo estava repreendendo ele pelo Espírito Santo, nem ele andava em conformidade com a palavra. Veja, nem ele andava assim na igreja hoje. Aquele que está em adultério quer condenar o mesmo que está em adultério. Aquele que defrauda quer repreender o defraudador. Aquele que está cego espiritual quer repreender outro cego espiritual. Tem uns que nem se converteram e já querem condenar aqueles que estão indo na igreja. Povo de Deus, a salvação é muito séria. Paulo, pela revelação do Espírito Santo, estava falando que se ele obedecesse a doutrina, ele alcançaria a salvação não só dele, mas aqueles que ouvissem ele. E nesse mesmo texto, Paulo cobra o dom que ele orou por Timóteo, e Timóteo recebeu o dom do Espírito Santo. Podia ser o dom da palavra, o dom da profecia, o dom do amor, o dom da caridade. Porque São Mateus capítulo 7 fala para nós não julgar ninguém antes do tempo. Então, povo de Deus, povo consagrado, está bem claro. Então, hoje há isso na igreja. Existe, como muitos falam, não eu, mas muitos falam, o crente santarrão, ou crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Quem canta esse louvor é o cantor Paulo André, né? O crente São Raimundo. Povo de Deus, igreja, é muito sério a salvação. Esse dia eu falava para uma pessoa que não aponte as pessoas. Quando nós falamos mal de alguém, o Espírito Santo ele se afasta. Porque o Senhor disse que é para nós se tornar como as crianças. E aquele que não for como uma criança, ele não herdará o reino dos céus. Povo de Deus, povo consagrado. Mas daí você pode falar, mas irmão, mas eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder da igreja, eu sou o presidente da grande obra. Amém, Jesus, você pode ser o que for, só que juiz dos juízes é só Deus. Ah, mas a palavra do Senhor fala assim, que o julgamento começa pela casa do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é boa. Ela persiste, ela não pode ser revogada. Mas o que o Senhor Jesus está falando para nós? Como um alerta, que nós não podemos tomar o trono dele. Teve um que tentou fazer isso e foi precipitado nas trevas. Teve um que tentou fazer um trono acima de Deus e foi lançado fora. E é o que está acontecendo hoje. É o que tem acontecido hoje nas igrejas. Muitos querendo tomar o trono do Senhor com julgamentos. Ah, aquela igreja não tem o lava-pés. Aquela igreja lá, o pão lá é fermentado. Quando você fala de fermento, muitos pensam que é o pão fermentado. Não é isso, povo de Deus.
O fermento que o Senhor falava era a doutrina daqueles homens que não andavam em conformidade com a palavra. Quando o Senhor subiu naquele barco e perguntou para os discípulos: acautelai-vos do fermento, dos escribas e fariseus, acautelai-vos. E ele falou, Jesus disse, não eu. E eles falaram, Senhor, nós não trouxemos o fermento de fazer pão. Entenderam agora? Não precisa repetir, povo de Deus. O pão que sai da terra, como está lá no livro de Jó, que dentro da terra tem fogo, e o pão sai dessa terra, que é o trigo, que depois é colhido e é feito o pão, tá? Tudo é abençoado por Deus. Disse o Senhor a Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Aí o Senhor disse para Pedro de volta, através daqueles anjos, mata e come. Aí Pedro fala, mas Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. E o que o Senhor falou para ele? Por que chamas de imundo aquilo que eu já santifiquei? Então veja, muitos têm confundido hoje a palavra de Deus. Não, o pão fermentado, o pão da ceia não pode ser fermentado, tem que ter o lava-pés. Sabe por que teve o lava-pés, povo de Deus? Na verdade, o povo de Deus, as 12 tribos andaram em terra estrangeiras. Andaram em terras estranhas, costumes estranhos. Então, como Jesus estava aqui, ele era o líder daquela igreja, então o que ele fez? Ele lavou o pé das 12 tribos, lavando o pé dos 12 discípulos. Tanto que Judas depois se enforcou, morreu. E o que o Senhor revelou no Apocalipse? Que ele é o leão da tribo de Judá. Quem substituiu o lugar de Judas? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus substituiu o lugar de Judas. Quando João está ali no Apocalipse chorando, quem é digno, Senhor, quem é digno agora de atar esses livros? Aí uma voz fala, eis aí o leão da tribo de Judá. Veja quem que ficou no lugar de Judas Iscariote. O próprio Jesus como leão agora. Por isso ele teve que lavar os pés a 12 tribos. Viu, ouvintes do canal Orasmo Oliveira? Deus é Deus. Então o que o Senhor estava falando ali, repreendendo Timóteo? Que ele tivesse cuidado da vida dele e da doutrina. E hoje na igreja, sim, às vezes está lá o irmão que sempre está orando, está lá aquela irmã sempre que está consagrando, e sempre chega alguém e fala, toma cuidado com aquela irmã, mas a irmã é uma mulher de oração, aquele homem de oração. E sempre tem alguém que está reparando na vida de alguém, na vida do pastor, na filha do pastor, no filho do pastor. Povo de Deus, o Senhor chamou nós, glória a Deus, primeiro, para depois fazer a obra na nossa família. Se é que muitos deles serão salvos, porque diz Isaías que nem todo cacho de uva é lançado fora. Alguns serão aproveitados pela sua árvore conhece o fruto. Isaías temeu, quando Isaías era assim dessa forma, Isaías era como Timóteo. Aí quando os anjos e o trono, ele viu o trono de Deus naquele ano, ele achou que ele ia morrer. Senhor, eu vi o Senhor, agora eu morrerei, eu vou morrer. E os anjos cobriam os seus pés, cobriam o rosto do Senhor. E ele, eu vou morrer, de repente sai uma brasa. Aí o Senhor vem revelar lá no Evangelho de João o que era essa brasa. O que era essa brasa? O que o Senhor disse para os discípulos? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. E colocou na boca de Isaías. Arrancou a fofoca, arrancou o mexerico, arrancou os falatórios malignos, profanos, as fábulas. Arrancou tudo aquele mal de Isaías. Isaías foi um profeta do Senhor que profetizou muitas vezes. Isaías esteve dentro do inferno. Isaías esteve ali dentro do fogo do inferno. No capítulo 66, ele viu, glória a Deus, as pessoas condenadas com fogo no rosto, fogo no corpo queimando, em trevas exteriores. Então, povo de Deus, cuidado. Timóteo era um jovem. E se o Senhor não cortasse o mal pela raiz com essa palavra, talvez quantos haveria igual? E há ainda, existe.
Existe porque nem todos têm a mesma fé. Povo de Deus, povo consagrado, povo eleito do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa vida para ser vivida espiritualmente na presença do Senhor. Para nós, eu falei esse dia, para nós não tem mais volta, povo de Deus. Para nós acabou. Se você sair da igreja hoje, se você sair da presença do Senhor, sabe o que vai acontecer? A passagem de Pedro. Qual foi a passagem de Pedro? Pedro se aquentando no fogo lá. Aí vem alguém e fala, você andava com o Galileu. Eu andava com o Galileu? Eu não. Ah, nós te vimos você com Jesus de Nazaré. Eu não estava, não. Aí vem alguém e fala bem sério, não, o negócio é o seguinte, rapaz. As tuas palavras te denunciam que você andava com ele. Porque aquele que é cristão, o palavreado mudou. A voz mudou. O olhar muda. Tudo muda na vida daquele que já conheceu o Evangelho. Então o povo de Deus está bem claro. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se nós fizer isso, eu cuidar da minha vida, eu vou me salvar. E muitos vão se salvar através da palavra que o Senhor nos dê para nós pregar, povo de Deus. É chegado o momento agora que muitos vão percorrer vários lugares, terras, províncias, tribos, línguas, nações, países, porque esse capítulo 4 de Timóteo nós estamos vivendo ele hoje. E por que há tantas mortes? Por que, glória a Deus, pastores, né, estão perdendo a sua vida? Por que muitas igrejas estão com a porta aberta, né, pregando o evangelho, não é a verdade, falando do casamento, falando criar um para si mesmo, homens amantes de si mesmo, segundo a epístola de Judas, interesse próprio, ganância, torpe ganância, avareza, presunção, sentimento faccioso, não um sentimento glorioso, porque aqueles que só pensam nas coisas de cima, aqueles que só pensam, glória a Deus, em outras coisas, não tem o Espírito Santo de Deus. E se alguém está chorando por causa do alimento, já não anda segundo o Espírito de Deus. Mas como que é chorar por causa do alimento? Às vezes você já tem o suficiente para teus filhos, para a tua família, mas você contempla lá teu vizinho assando uma carne, você contempla lá tua vizinha fazendo uma maionese e fazendo um almoço melhor, e você chora de nossa, ó minha vizinha lá, meu vizinho fazendo um churrasco, eu comendo ovo aqui, ó, olha eles fazendo lá um banquete, e eu aqui comendo aqui um chuchu aqui com couve, uma cenourinha, chorando por causa do alimento. Povo de Deus, o Senhor está de olho em nós. Provérbios capítulo 15. O olhar do Senhor é como chama de fogo. Que nós preste atenção em tudo que nós estamos fazendo, para que nós não venha a perecer. Povo de Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus lá em Timóteo. Só para que muitos vejam porque que há muitas igrejas. Mas esse é um evangelho que o homem criou, e não as escrituras que o Espírito Santo deixou em pergaminhos, em rolos, em mistério, para aquele que o aceita como Salvador. Leiamos a palavra de Deus. Eu tenho 5 segundos para me ver as figuras do versículo. Mas vocês que têm a vista boa, vocês vão ler a palavra do Senhor. E Jesus Cristo vai abençoar vocês, povo de Deus. E Jesus Cristo vai alcançar vossas vidas. E os vossos olhos serão abertos, porque Jesus está chorando, povo de Deus. Eu fico às vezes sem palavra, povo do Senhor Jesus, porque eu me converti há 20 anos atrás ao Evangelho. Saí da igreja 5 vezes, porque o mentiroso não vai entrar no céu, mas eu tive algumas questões espirituais na minha vida que, glória a Deus, muitas vezes eu ficava de fora, mas todas as revelações, todas as visões se cumpriram mediante a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Tudo que o Senhor passou, que o Senhor passa a seus servos, pode passar dias e anos, uma hora ou outra vai se cumprir, porque muitas revelações é para o futuro e muitas revelações são presentes. E algum recado fica no passado, mas haverá juízo, segundo Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler a palavra de Deus e você vai compreender, porque muitos têm reclamado: eu tenho dado meu dízimo, eu tenho dado minhas ofertas, mas pegue aquilo que Deus te deu e dê glória a Deus para aquele que verdadeiramente é um crente verdadeiro, é um crente justo, é um pastor fiel a Deus, que tem compromisso com a obra de Deus. Porque as injustiças têm acontecido porque o povo tem pegado, glória a Deus, o seu ganho e colocado em lugares não devidos. Não falo assim num bar, numa boate, num clube de discoteca, não falo isso, mas em muitos lugares que o Senhor não tem se agradado, onde não há o Espírito Santo de Deus, porque está escrito lá em Apocalipse, as 7 cartas que estão escritas para as igrejas da Ásia Menor. E que ainda hoje você possa meditar naquelas cartas e ver. Porque a obra do Senhor é pura e verdadeira. Aquele que nos chamou é santo. Diz as Escrituras que o Senhor não chamou nós para imundícia, mas sim para a santidade em Cristo Jesus. Você vai ler a palavra de Deus agora. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. Glória a Deus. Leia, povo de Deus, leia, ouvinte do canal Erasmo Oliveira, ouvinte do canal Erasmo Moreira, povo eleito do Senhor, leia a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Você sentiu? Veja que o Espírito Santo de Deus está triste. Os homens que autorizaram a sua mente, o Senhor está triste. Homens mentirosos, hipocrisia. O que é hipocrisia? Um pecado que o Senhor não perdoa é o hipócrita. Porque certa vez, povo de Deus, eu estava passando no calçadão da minha cidade e um irmão que ele tinha deficiência congênita no pé me chamou e falou assim: ô irmão é lá da igreja Deus e Amor. Eu falei: amém, irmão. Isso aconteceu em 2004, mais ou menos, que eu me recordo bem. Eu fui comprar 1 quilo de feijão a 10 quilômetros, que era mais barato, com a minha bicicletinha. Eu fui lá buscar esse tal de feijão e comprei, né? Que nem precisava comentar isso, mas aquele irmão falou que ele queria fazer a obra de Deus e ele queria, glória a Deus, e ele queria uma palavra. E eu falei: ó, irmão, ore que Deus limpa teu caminho, irmão. Vá orando que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. E ele: amém, irmão. Aí passou uns diazinhos, eu voltei lá naquele bairro, ainda que tinha ainda aquele feijão mais barato, eu fui lá. Aí retornando, em vez de eu passar lá pelo viaduto, eu passei por cima de uma rua que tem na minha cidade. Aí tava 2 irmãos sentados tipo nos bancos, assim, aqueles coisas de flor que eles põem nos calçadão, né? E tipo uns vasos grandes, né? Concretizado, aquele coisa. Não sei explicar direito o nome. E aí aquele irmão me chamou: ô irmão, vem aqui, irmão.
E a outra irmã falou, não chame esses irmãos dessa igreja, são muito arrogantes e tal. E eu fiquei quieto, ó, veja, já fui insultado. Mas o Espírito Santo me impulsionou, vai lá, meu servo, dá uma palavra. E eu fui. Cheguei lá, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor, meu irmão, pois é, esse aqui está na minha situação minha, irmão. E também é amasiado, irmão, ele quer fazer a obra irmão, tá difícil e tal. Falei, amém, vamos orar, irmão, né, e tal. De repente passou uma irmã católica, né, e com uma Bíblia na mão, e aqueles dois irmãos que estavam, né, amasiados, condenaram aquela irmã católica na hora, né. Oh, irmão, oh, eu não aceito isso, só mulher de calça, de batom, de brinco com a Bíblia embaixo do braço, mas aquela irmã era católica. Ela não conhecia a verdade. Veja, eu não condenei aqueles dois irmãos. Eu não condenei, mas eles condenaram aquela irmã. Na mesma hora eles se levantaram e blasfemaram fortemente contra a vida daquela mulher. Então era isso que acontecia com Timóteo. Timóteo não estava fazendo nada, né? Não estava fazendo nada e não cuidava da doutrina, ainda estava com o talento enterrado. Então cuidado, meu irmão. Às vezes você não tem a televisão, né? Talvez você já ouviu a visão, não, que eu contei, que está aí no canal, Orasmo Oliveira e PDA, está aí, né? A visão ali, o áudio ficou meio ruim, mas tenta escutar, é uma bênção de Deus. Tem uma televisão jogada no meio do mato. Então, às vezes, você não tem uma televisão na tua casa, você não tem um computador, você não tem um celular de toque na tela, você não tem nada, mas você tem o dom de Deus. E se você não usar, minha irmã, meu irmão, você pode ir para o inferno. Não sou eu que falo, é as escrituras, a parábola dos talentos. E o Senhor saiu e deu talento para um, para outro, deu para 3 os talentos. Para um lhe deu 5, para outro lhe deu 3, para outro lhe deu 1. E depois ele pediu conta, e aquele que enterrou o talento foi lançado no fogo do inferno. Aquele que enterrou, lhe disse, ó Senhor, eu temi, e por isso eu enterrei, mas está aqui de volta. Aí o Senhor disse, por que você não pegou, glória a Deus, esse talento que eu te dei, e não colocou na mão dos banqueiros? Aí eu viria e cobraria desses banqueiros com juro. Quer dizer que, glória a Deus, aquele irmão podia ter falado lá para o pastor da igreja, ó pastor, eu tenho o dom da divina revelação, mas eu não estou usando. Aí de quem que Deus é cobrado? Do pastor. Ó pastor, eu tenho o dom da profecia, mas eu não estou usando. E de quem que o Senhor ia cobrar? Do pastor. Está bem claro as escrituras. É que não dá para mostrar todos os versículos, vai ficar muito grande o áudio. Aí o Senhor perguntou, o que você fez com o dom da palavra, o dom da cura, o dom de maravilha, o dom da caridade? Então, se aquele homem tivesse levado para o pastor, para o líder lá da igreja, o Senhor ia cobrar do líder da igreja e não dele. Mas como ele enterrou o talento, ficou quietinho, ele foi lançado no inferno. Então cuidado, povo de Deus, quando você tiver uma visão, uma revelação, conte para a igreja. Quando for para a igreja, conta para a igreja. Mas quando for uma revelação para o pastor, para a vida do pastor, para a família do pastor, conta para o pastor. Mas quando for para a igreja, a profecia para a igreja. Hoje muitos profetizam assim, na cabeça dos irmãos. Muitos profetizam na cabeça do irmão, na cabeça da irmã, mas a profecia diz que é para a igreja. E a revelação é para nós. O discernimento é para nós. Mas a profecia é a boca de Deus falando com a igreja. Desde que eu me converti, que o pastor me ensinou que a profecia é para a igreja. Quantas vezes eu vi o pastor no tempo que eu me converti na Assembleia de Deus. Todos conhecem meu testemunho. E ali, povo de Deus, eu vi o pastor entregando profecia para a igreja. Tanto que a igreja que eu congregava no tempo, hoje, é uma grande igreja. Cabe muitas pessoas lá dentro. Porque Deus profetizou na boca daquele pastor e Deus cumpriu as suas palavras. Amém, povo de Deus? Leiamos as escrituras e você vai entender por que é tantas pessoas mentirosas. Veja, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que fala com o seu povo. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus às igrejas. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Amado povo de Deus, São Mateus capítulo 19, ali tem palavras muito interessantes. Ali chega alguns homens e fala para o Senhor: olha, Senhor, havia uma mulher que ela tinha 7 homens. Na ressurreição, com qual que ela vai ficar? Você veja, aqueles homens só pensavam na carnalidade, não é isso? Que está acontecendo hoje nos nossos dias, está dizendo o capítulo 4 ali, de 1 Timóteo. Você leu ali o versículo 3 ali, as pessoas anulando o casamento, se divorciando, aqueles manjares de ações de graça. Você que tem participado da Santa Ceia, aquele ali é o manjar santo que o Senhor nos preparou. Este é o manjar, é a Santa Ceia. Então ali no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11 fala: examine esse homem a si mesmo, depois beba daquele cálice, coma daquele pão, porque é a nova aliança de Deus. Então veja, os homens têm anulado. Então tem muitas pessoas que estão desenfreadas. Na verdade, não estão ofertando a Deus, não estão ofertando ao Criador, mas estão ofertando para os homens. E por isso que estão essas confusões, guerras, avarezas. Porque Paulo, quando foi arrebatado, depois que ele voltou, ele falou, Deus mostrou para ele que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por que em cada esquina tem uma igreja? Por que em cada cidade tem 100, 500 igrejas? Porque muitos criaram o evangelho para si mesmo, para viver disso, ou daquilo outro. E Deus está triste. E o que o Senhor está falando ali? Então hoje, esse capítulo 4, veja como nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Já estamos no capítulo 4 de Timóteo. Já estamos bem pertinho do arrebatamento da igreja. Falta alguns segundinhos para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja, povo de Deus. Então que nós esteja atento. O Senhor está falando ali que eles anulariam o casamento, não é o que está acontecendo? Hoje tem casamento por contrato, né? Daqui um dia eles vão fazer casamento até no crediário. Em 12 prestação, 15, 50 vezes, 60 vezes. Aí a pessoa pega o Malaquias lá, capítulo 3, no verso 10. E como dizem hoje, as pregações são assim, detona. Se você não trazer o dízimo, se você não trazer a oferta, você vai ver. Você é maldito. E todos já sabem, você que já glória a Deus, ouviu lá a pregação, está aí no canal e sobre o dízimo, quem que dá os dízimos na casa do Senhor, e esse povo não está sendo avisado. Então eu creio que você já leu Gálatas lá, Gálatas, né? Cartas aos Galatenses, no capítulo 3, verso 13, o próprio Deus deu seu próprio Filho para repreender o devorador, para destruir o devorador, ele se fez maldito. Então todo o povo de Deus hoje é bendito, é abençoado em Cristo Jesus. Mas o pecado é pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Povo de Deus. Leiamos as escrituras, você vai ler, vai continuar lendo a palavra do Senhor, para você ter uma, glória a Deus, os olhos abertos nessa tarde de domingo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Verso 4.
Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado. Ali você viu no versículo 5 ali de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A palavra e a oração é santificado. Então veja que coisa tremenda. Então por que os homens hoje querem desantificar a palavra de Deus? Querem anular, fazer sacrilégio. Disse o salmista, escrevendo pelo Espírito Santo: até quando arrastareis o meu nome nessa lama de mentira? Até quando? Até quando, povo de Deus? Igreja do Salvador eterno, que nós esteja firme em Cristo Jesus, para que nós não venha a perecer. Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, glória a Deus, povo de Deus. Então, na verdade, é a grande verdade da palavra de Deus. Então está bem claro ali o que está falando. A palavra de Deus e a oração é santificada. Então as coisas de Deus é santo. E falo novamente que o Senhor não chamou nós para imundícia, mas agora para a santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então está aí a grande revelação da palavra do Senhor, mas tem mais um pouquinho para nós. Tem, povo de Deus. Tem mais um pouco da grande verdade do Senhor Jesus nessa tarde. Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, do canal Erasmo Moreira, aí do canal Zeloso da Doutrina, aí do canal Adonai está voltando. Então, povo do Senhor Jesus, Cristo vive eternamente. E aquele que anda nos caminhos do Senhor é como diz aquele salmo, que a corça suspira pelas águas. Então todo cristão, quando ele sente a palavra de Deus, ele chora, estremece, o calor do Espírito Santo envolve, toma conta, e Deus manifesta grandes maravilhas através de seus vasos. Leia a palavra do Senhor agora, com seus próprios olhos, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Verso 8. Verso 8. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8.
a Deus. Povo consagrado de Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo hoje ao cumprimento da palavra? Eu, quando fui arrebatado em espírito, povo de Deus, no ano de 2002, que eu falei que ia contar aos pouquinhos o arrebatamento, então lá do alto, lá eu via essas pessoas que correm na rua, que fazem, o nome é Cooper, né? Correm. Então eu via vários tipos de pessoas, idosos, correndo na rua, e eu fiquei sem entender por que o Senhor me mostrava isso. Aí eu vi o espírito da morte correndo atrás dessas pessoas. Estão entendendo, igreja, essa revelação de Deus, do arrebatamento que o Senhor me deu? Estão entendendo? Ouvintes desta palavra de Jesus? Então, povo de Deus, povo eleito do Senhor Jesus, quando eu fiquei arrebatado, o Senhor me mostrou essas coisas. Tem um obreiro que congrega na nossa igreja, faz anos que ele é obreiro, até hoje ele lembra dessa revelação que eu contei, né? Que eu testemunhei na igreja. Então veja, hoje, glória a Deus, tem um convite de muitas igrejas para fazer uma caminhada, dar uma corrida, né? E sendo que ali o Espírito Santo de Deus está reprovando, porque veja o que você leu ali, que a pessoa ela está fazendo exercício físico corporal que para nada serve. Então ele está trocando, ou ela está trocando, né? Pela piedade de Deus, trocando pela piedade, estão deixando de ser piedosos, de ser misericordiosos, para modelar o seu próprio corpo, fazer estética, fazer redução de estômago, alisar o cabelo, fazer tudo o que desagrada ao Senhor Jesus. Povo de Deus, povo eleito, lembre de uma coisa, as pessoas que querem ser bonitas no Evangelho, né? Que muitos falam, né, que é evangélico, mas não existe um povo evangélico. Existe o povo crente. Evangelho fala de boa notícia. Hoje eu posso falar do Evangelho, ó, recebi um milagre. É isso que significa a palavra Evangelho. Boa notícia. Não quer dizer que a pessoa é cristã. Não quer dizer que a pessoa vai para o céu. Mas se a pessoa é crente de verdade, ela obedece a essa doutrina. Ela aceita a correção que Paulo disse ali para Timóteo. Ali no capítulo 4, né, 1 de Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então a pessoa aceita. Então quando eu fiquei ali arrebatado, o Senhor me mostrou, então idosos, muitos correndo, e o espírito da morte, com uma grande foice na mão, correndo de atrás deles, né? Quando a pessoa vai chegando nos dias finais na terra, 60, 65, ela já vai temendo, porque todo ser humano sabe que está perto a saída nossa da terra aqui. Eu já estou avançado em dias. Muitos estão avançados, então a gente já sabe. Então que nós esteja preparado para dormir no Senhor e esperar pelo toque da trombeta final. Que nós esteja preparado para dormir em Cristo Jesus. Porque um dia o Senhor vai falar aquelas palavras. Chegará o dia que até os mortos ouvirão a palavra do Senhor e se levantarão. Isso está falando daquela passagem de Tessalonicenses. Nós, os que ficarmos, seremos transformados. Então, primeiro, aqueles que já dormem no Senhor serão levantados. E nós que ficarmos, seremos transformados. Então, nós estamos aqui esperando pela transformação espiritual em nossa vida do Senhor Jesus. Então, que a paz do Espírito Santo possa consolar o teu coração, o meu, a nossa vida em Cristo Jesus. Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, que vocês não fiquem com a mente infrutífera, mas que vocês possam absorver essa palavra em vossos corações. Apenas mais 2 versículos, aí está aí a revelação da palavra de Deus. E espero que você guarde em teu coração. E se você, pastor, líder, você que tem um canal, se você sentir de Deus, de compartilhar isso, que Deus te abençoe. Porque muitas almas serão salvas
através do teu trabalho para Cristo Jesus, mas sempre não esquecendo de obedecer a palavra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. Dez. Glória a Deus. Timóteo 4. 1 Timóteo 4, verso 11 e 12. Está aí ouvinte da palavra de Deus, você leu com seus próprios olhos. Creio que agora o comentário vai ser teu, abaixo desse áudio. Creio que o Senhor abriu teus olhos nessa tarde. Talvez você estava desanimado, você estava pensando, não vou mais para a igreja, eu vou abandonar tudo, eu acho que eu tenho pregado errado. Se você tem ensinado conforme você leu ali no versículo 12, conforme você leu no versículo 11, se você tem tratado com a igreja e tem cumprido essa boa obra, o que diz o Espírito Santo para nós? Que ninguém nos despreze, mas que nós permaneça firme em Cristo Jesus. Você que é ouvinte, os mais de 100 inscritos desse canal, espero que você convide teu pai, tua mãe, teus irmãos, se inscrevam no canal, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos da terra. A minha fé é essa, que muitos possam ouvir o Evangelho do Senhor e que Deus possa nos abençoar, povo de Deus, para que nós não esteja guerreando errado, né? Mas que nós esteja guerreando para ser salvo. A nossa guerra é contra o pecado. A nossa guerra é contra o pecado, povo de Deus. Muitos têm vencido os espíritos malignos, têm expulsado, têm feito até o inimigo gatinhar, berrar, espernear, mas não tem vencido a fofoca, não tem vencido a mentira, a avareza, a exaltação, a torpe ganância, a maledicência, a discórdia, as contendas, não tem vencido a mágoa, não tem vencido, às vezes, a dúvida, a desconfiança, não tem entrado em conformidade com a palavra de Deus. E o Senhor quer que nós andemos em conformidade com todos, porque o Senhor ordena a nós que nós suporte uns aos outros e carregue com sabedoria o fardo um dos outros. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. O fardo do nosso Jesus, ele é leve, né? Se nós estamos cansados, o Senhor vai renovar nossas forças para que nós não venha cansar. Se nós estamos desanimados, ele vai falar para nós ter bom ânimo, para nós continuar. Eu torno a falar, eu não tenho
teologia, não tenho bibliologia, mas o Espírito Santo que não se engana nos revela que se nós estiver errado, não existe salvação para nenhum de nós. Ai de vós, mestre, porque duro juízo terão. Amém, povo de Deus? Você vai ler apenas um versículo agora em São Mateus e Deus vai confirmar todas as coisas em nossa vida agora em nome de Jesus. São Mateus, capítulo 5, verso 36. Verso 36. Glória a Deus, louvado seja Deus. Povo ungido de Deus, que a bênção do Senhor alcance a todos em Cristo Jesus. Então tá aí, São Mateus 5,36, falando da doutrina da palavra. Então que nós não mude, que nós continue se esforçando na gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós continue sendo perseverante na obra do Senhor Jesus, porque muito agradará a Deus, agradará aqueles que ouvem, e se nós se esforçar seremos salvos, e aqueles que praticarem essa boa palavra também serão salvos. Povo de Deus, povo consagrado, que Deus os abençoe, que Deus os dê vitória. E lembre, você leu lá em Timóteo capítulo 4, versículo 8, que o exercício físico, né, fazer caminhada, né, e outras coisas, para nada serve. É melhor ser piedoso, é melhor morrer salvo em Cristo Jesus, né, do que ficar cultuando o próprio corpo, né, fazendo aquilo que não convém. O que disse o Espírito Santo a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e que nós aprenda com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venha ter cuidado, né, com as coisas santas do Senhor e com a nossa vida, porque aquele que destruir o templo do Senhor também será destruído. Oremos, povo de Deus, né, você que quer aceitar Jesus agora, você que quer, glória a Deus, aceitar Jesus Cristo como Salvador, fale: Senhor Jesus, me perdoe, escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Eu ouvi o que esse irmão cego falou. Eu ouvi as palavras do Senhor nessa tarde de domingo e alegrou meu coração. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Pequei, Senhor, falei mal do pastor, falei mal da tua igreja, fui contra a tua palavra, mas estou arrependido. Jesus, um dia eu te aceitei. Jesus, me aceita de volta. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá força e graça e coragem para me vencer, para me alcançar as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Abençoa minha família, cobre minha família no teu sangue, nos protege, Senhor. Senhor, nos abençoa pela tua palavra, porque agora eu não sou mais inocente, mas sou conhecedor do teu evangelho. Lembra de mim quando vieres no teu reino e escreve meu nome no livro da vida. Você que aceitou Jesus, minha irmã, meu irmão, você que fez um concerto com Deus agora, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nessa tarde gloriosa de domingo, já estamos findando mais um mês, meu Pai, eu oro por esta família que te aceitou, por este irmão, por esta irmã que reconciliou.
Eu oro, Pai, por todos os ouvintes do canal Orasmo Oliveira, do canal Erasmo Moreira, lá do canal Eloí Adonai está voltando. Eu oro pelo canal Zeloso da Doutrina. Eu oro, meu Pai, por todos que têm feito a tua obra, Pai, não por ganância, não por dinheiro, não por avareza, não por inveja, não por contentamento, mas aqueles que estão fazendo a tua obra por amor, meu Pai. Seja com eles, dai vitória, dai força, dai graça. Usa teus vasos, Pai, com poder e autoridade. Seja com eles, meu Pai querido, nesta caminhada, meu Deus. Abençoa a diretoria da Igreja Deus e Amor. Nos abençoa, nos dá força, nos dá coragem para prosseguir e vencer as batalhas da vida, Pai. Que o Senhor possa operar maravilhas, que o Senhor possa derramar o teu poder sarador, as tuas bênçãos gloriosas, Pai. Senhor Jesus Cristo, sê conosco, sê com a tua igreja, sê com o teu povo, Pai. Alcança as famílias que estão em guerra, em luta, meu Deus, que estão, meu Pai, passando por momentos amargos da vida, meu Deus. Senhor Jesus, alcança, Pai, as famílias que perderam o ente querido no dia de hoje. Meu Deus, tem misericórdia, consola essas famílias, Pai. Problemas que tem que ser resolvidos, Pai, ajuda a resolver e dai vitória ao teu povo, Pai. Porque o Senhor virá buscar um povo, Pai, não evangélico, não gospel, mas um povo crente, um povo fiel, um povo verdadeiro, um povo zeloso da tua palavra, que tem cuidado da doutrina e tem cuidado da sua própria vida. Deus abençoe, Deus dai vitória e confirmai a bênção em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, povo de Deus, ouvintes da palavra do Cordeiro de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vos dê saúde, que Jesus Cristo vos dê bênção e paz. A paz que o Senhor dá não é a paz do mundo, mas é a paz que Ele trouxe para nós, que é vencer o pecado, a iniquidade e permanecer firme na sua graça, no seu poder. Amém, povo de Deus? Inscreva-se no canal, né? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa prosperar vossas vidas espirituais. Leia lá, Tiago capítulo 2, versículo 4 e 5. Leia as escrituras. O Senhor escolheu um povo pobre para enriquecer espiritualmente na terra. Que essas palavras preencham o vosso coração. Que Deus os abençoe. E até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus.